Olá, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos nós aqui para começarmos mais uma live. Meu nome é Eliselma e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês hoje sobre intencionalidade, né? O que é intenção? O que é viver com intencionalidade? Esse é o tema da live. Andar com intenção ou ser intencional? Vocês acham que ser intencional é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Eu lembro que na minha infância eu sempre ouvi dizer para a gente não ter más intenções. Então, automaticamente, a gente liga isso, essa questão, a coisa ruim, né? Então, tudo aquilo que é intencional é ruim. Será que é mesmo? O que vocês acham? Como é que é? O que vocês pensam sobre ser intencional? E o que vocês ouviam aí da família de vocês? Ter intenção é bom ou é ruim? Eu lembro que eu sempre era... Quando eu pretendia fazer algo e que eu sabia o que era, né, era proposital, eu sempre era mal interpretada. O que é andar com intenção? Eu sempre quero fazer algo, mas esse algo eu não faço. Eu só penso sobre isso. Eu preciso fazer, eu preciso acordar amanhã bem cedo, eu preciso ir na academia. A minha intenção de ir na academia é perder peso ou recuperar minha saúde, que há muito tempo eu venho protelando. Mas existe também a intenção ruim. Então, existem as duas versões. Tanto pode ser boa, quanto pode ser ruim. A Cleidinha respondeu, acho que ser intencional é bom. Então, quando eu digo que ser intencional a respeito de planos, projetos, propósito, coisas que eu preciso executar, isso é bom. Só que não é 100%, porque se eu só ando com intenção, é capaz de eu ter isso só na minha mente, só guardado. Mas e na hora de executar? E na hora o ser intencional é agir com intencionalidade. Então, como eu sempre trago para vocês um texto da Bíblia, né, do nosso manual, então vou trazer aqui para vocês um texto que está lá em Atos, se vocês quiserem ver aí, Atos capítulo 10, versículo 38, que diz assim, a segunda parte do versículo. Eu vou ler o versículo todo, mas a segunda parte está falando diretamente sobre ser intencional. Diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, olha só, Deus foi intencional. Como que ele foi intencional? Ele ungiu Jesus com o Espírito Santo para que a intenção era vir à terra, curar os oprimidos, fazer o bem. E tudo que Jesus foi fazendo já era já tinha uma projeção, era um sonho. Deus sonhou que Jesus viria aqui fazer essas coisas todas que ele fez, né? Então, quando nós somos intencional, isso é muito bom. Mas quando eu só ando com intenção, já não é tão bom. Por quê? Porque eu planejo as coisas, mas eu não faço essas coisas, eu fico só planejando, né? Eu planejo que amanhã eu vou visitar uma pessoa que há muito tempo eu não vejo. Chega amanhã eu não vou, me enrolo todo, não vou em lugar nenhum, né? Então, nós precisamos não só andar com intenção, não só planejar, mas eu preciso executar para que eu consiga ver, de fato, o resultado da minha intenção, dessa projeção que eu fiz, né? Então, eu preciso não estar prestes a fazer, mas eu preciso executar, fazer aquilo que eu preciso. Então, muitas vezes, as pessoas pensam assim, mas ser intencional é ser mal, fulano está mal intencionado. A gente linka intenção com aquilo que é ruim, por causa da cultura, por causa do que falaram com a gente. Então, ser intencionado não é algo ruim, né? É ruim no sentido de que eu penso, planejo e não faço. Aí eu mesmo fico me cozinhando em banho-maria. E aí, com o passar do tempo, a intenção para mim já não vale nada, é só um sonho. É algo que eu só penso, mas não sai do campo do pensamento, do mundo irreal. O mundo irreal é aquilo que eu penso. Não vem nunca para o mundo real. Então, eu estou sempre só pensando e mais nada, né? Então, eu preciso não só pensar, mas executar. Então, Jesus, quando andou na Terra, né, falando de Jesus, porque ele é o nosso modelo maior, ele foi altamente intencional. Tudo que ele fazia tinha uma intenção.
né? Então, ele chegou aqui com uma intenção. Ele aceitou vir aqui com uma intenção. Cada ato que ele fez foi intencionado. Então, eu não posso só achar que tudo aconteceu, tudo na minha vida é por acaso, né? Tem pessoas que adoram falar assim, foi uma coincidência. Tudo que eu não tiver intenção, de fato, será uma coincidência, porque eu não faço nada, eu não planejo e executo, então nunca vou ver resultado das minhas intenções, né? Então, eu preciso ser uma pessoa que tenha um plano. Eu vou fazer isso porque a minha intenção fazendo isso é gerar esse resultado. E aí eu bolo estratégias, eu traço planos para que eu chegue a isso que eu fui intencional. O que na vida de vocês têm intenção, mas vocês não conseguem colocar em ação. Na nossa vida, a gente acumula muitas coisas, né? Coisas que a gente acha que tem importância e, na verdade, nem tem tanta importância assim. Então, por exemplo, eu dou mais importância àquilo que não tem tanto valor, àquilo que não tem valor, mas àquilo que tem preço. Vou dar um exemplo. Às vezes, as pessoas estão doentes, psicologicamente doentes, né? Que hoje em dia quase 100% da população está enferma psicologicamente, emocionalmente, mentalmente. E aí elas viram e dizem assim, mas agora eu não posso tratar. Agora eu preciso pagar uma conta. Agora eu preciso comprar um carro. Eu preciso comprar uma casa. Eu preciso viajar, comprar uma roupa. Então, olha, elas trocam aquilo que tem valor pelo que tem preço. Quando eu faço isso, eu estou dando importância àquilo que não vai me gerar resultado. É uma coisa que vai me preencher, mas vai me preencher de uma forma prazer imediato, né? Eu vou lá, compro uma roupa, visto a roupa, pronto, acabou. E agora? E agora você continua doente com a roupa nova. Isso é legal? Então, a gente precisa saber acumular coisas que para nós têm valor. Qual a diferença do que tem valor e que tem preço? Preço é tudo aquilo que o dinheiro pode pagar. Tudo aquilo que o dinheiro compra é o que tem preço. E o que tem valor é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Então, o dinheiro não compra amizade, não compra respeito, não compra amor, não compra carinho, não compra uma palavra amiga, não compra. Então, eu preciso aprender a não inverter valores. Aquilo que tem valor, aquilo que é importante para mim, eu tenho que saber que isso eu não compro. Eu não compro, isso eu conquisto. E muitas vezes, minha saúde, né? A minha saúde, eu não compro saúde, eu compro remédio, porque eu já estou doente, né? Então, eu preciso ter clareza do que é importante e do que é ter preço. O que tem valor, o que é ter preço, tá? Então, eu preciso viver uma vida com clareza. O que é ter clareza? É eu saber exatamente para onde eu vou, o que eu quero, que importância isso tem para mim, por que eu quero fazer isso, ou por que eu estou fazendo sem querer, também tem isso, né? Porque aí eu consigo ser intencional. Agora, se eu me proponho a fazer algo que para mim não tem importância, para que eu vou ter intencionalidade nisso? Eu nem quero fazer às vezes, por que eu tenho que ser intencional? Então, a gente precisa fazer uma análise, né, das áreas da nossa vida, de todas as áreas, elas são muitas, né? Então, eu tenho meu papel de mãe, eu tenho meu papel de filho, eu tenho meu papel de profissional, eu tenho meu papel de esposa, eu tenho vários papéis. Nesses contextos, nesses vários papéis, o que eu estou fazendo? Será que eu estou tendo clareza de todas essas áreas da minha vida? Ou eu vivo no piloto automático? Eu acordo de manhã, aperto o botão e repito tudo, querendo não, gostando não. Eu nem paro para pensar, eu só faço, né? Quem vive assim, uma hora vai adoecer. E aí, quando ele adoece, ele para. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe por que ele está fazendo, ele esquece quem ele é, ele esquece do que ele gosta, ele esquece um monte de coisa. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter clareza daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, daquilo que eu preciso, né? Então, muitas pessoas adquirem coisas que têm preço e nem precisam. Então, eu não preciso disso. Para que você comprou? Eu comprei porque o vizinho comprou, eu comprei porque eu achei legal, eu comprei... Quer ver um maior? Eu comprei porque estava na promoção. Sim, mas você precisa. Se você não precisa, qual a justificativa?
Então, a gente precisa ter mais clareza das nossas vivências no dia a dia. Aí sim eu vou conseguir desenvolver uma intenção boa, uma intenção que vai me ajudar e não que vai me atrapalhar, me consumir. Então, quando eu tenho clareza, né, do que eu quero, daquilo que eu preciso, nem sempre o que eu quero também vai ser bom para mim, até isso eu tenho que analisar. Então, descobri que é algo que eu quero. Agora se faça uma pergunta, isso é bom para você? Isso que você quer? Você vai precisar de fato disso? E uma coisa, depois que você assenta no coração, você não fica observando, né? Agora eu já avaliei, eu já analisei, é isso mesmo, agora eu vou colocar uma intencionalidade nisso, vou projetar e vou executar. Aí eu olho para o lado, mas o meu amigo não faz assim não. Mas eu acho que fulano não vai gostar não se eu fizer assim. Mas eu acho que vão pensar... Não, uma vez você colocou no seu coração, você fez tudo o que devia ser feito e projetou, e é isso mesmo que você já analisou, você não deve mudar seu foco. Então vamos de novo lá em Jesus. Quando Jesus quis vir à Terra, ele tomou uma decisão, foi só uma, ele não voltou atrás. Então, ele veio e executou tudo como ele, o Pai, havia planejado. E ele aceitou. Então, quando você coloca algo no coração, você não tem que ficar mudando aqui e ali porque alguém falou, porque alguém pensou, porque alguém não gostou. É você com a sua decisão. Então, quando eu sou intencional, eu faço escolhas. Só que quando eu faço escolhas e não me importo com o que os outros vão falar, eu assumo responsabilidade. E muitas vezes nós fugimos disso, né? Então, se eu fujo de ter responsabilidade, então essa é uma das causas de eu não conseguir ser uma pessoa intencional, né? Porque para que eu seja intencional, eu tenho que ser uma pessoa que assume o resultado desse plano que eu estou projetando. Selma, mas sabe o que é? Porque eu não tenho certeza se vai dar certo, né? Ninguém tem. Então, para que eu saiba se vai dar certo ou não, eu preciso executar. E se eu executar e o negócio não der certo, ótimo. Pelo menos eu aprendi. O que eu não posso é ficar sentado de braço cruzado. Só projetando, né? Só falando. E se eu andar? E se eu fosse mais intencional, né? E se eu não só andar na intenção, mas eu ser intencional? Então, a gente precisa ter essa clareza, trazer a importância das coisas para mim e saber executar isso sem interferências de terceiros. Então, Jesus, ele fazia isso muito bem. Ele teve intenção quando ele escolheu os discípulos, ele foi intencional quando ele curava, quando ele libertava, quando ele trazia uma palavra de alento. Então, tudo ele tinha intenção por trás disso. Qual era a intenção? Salvar vidas. E a sua intenção quando você faz o almoço na sua casa? Qual é a sua intenção? Quando você sai para trabalhar, qual é a sua intenção? Quando você acorda pela manhã, qual é a sua intenção? Tem pessoas que dormem pensando assim, para que eu vou acordar amanhã? Então, a gente precisa ter intenção, que é a intenção que vai me fazer projetar, sonhar com o resultado, né? E não ter medo de assumir responsabilidade. Responsabilidades faz parte da vida do adulto. Aquele que não quer assumir responsabilidade é porque ele ainda não cresceu. Porque criança não assume responsabilidade. Mas quem é você hoje? O adulto ou a criança? O adulto vive intencionalmente, a criança não, né? Então, como está sendo a sua vida? Jaque falou, clareza na vivência, isso é bom. Vou aprender a executar sem a opinião de terceiros. É isso aí. Porque o terceiro, Jaque, ele não paga a nossa conta. Não paga, ele só dá opinião. Então, não é que eu não tenha que ouvir a opinião das pessoas. Claro que eu tenho que ouvir, principalmente das pessoas que me amam, que querem meu bem. Mas eu não só escuto e executo. Eu escuto, analiso e depois eu tiro as minhas conclusões. Que nem sempre o que é bom para uma pessoa vai ser bom para mim. Às vezes foi ótimo para aquela pessoa, mas para mim, no meu contexto, para minha pessoa, para eu executar, talvez isso não será tão bom. Então, essa é a importância de eu analisar e não deixar de ouvir as pessoas. Eu tenho sim que ouvir as pessoas.
Eu tenho que ouvir, até porque, às vezes, o que ele está pensando pode ser bom para mim. Mas não quer dizer que é para mim escutar e fazer, escutar e fazer. Não. Eu ouço, analiso e observo. Vale a pena eu fazer isso? Às vezes, o caminho que a pessoa usou, eu posso usar como um atalho. Isso é muito interessante. Eu aprender com o outro algo que eu quero fazer, né? Então, por exemplo, isso é ser intencional, inclusive, né? Ó, quer ver uma forma de você ser intencional? Ah, eu quero um resultado que a pessoa A levou. Eu vivo vendo os resultados dessa pessoa, são resultados muito legais, é algo que ela está fazendo, que eu quero fazer. Quando você anda com intenção, vou usar esse exemplo, hein? Quando eu ando com intenção, eu observo o resultado dessa pessoa, nesse exemplo que eu tô dando. Então, eu gosto muito do ramo tal, profissional, vamos falar da área profissional. Eu gosto muito do ramo de vendas, prestação de serviço ou vendas de objetos, né? Eu gosto muito de um desses ramos. E aí eu observo sempre os resultados de uma pessoa e ela tem muito resultado, essa pessoa. Então eu fico lá no Instagram vendo o resultado dela, eu acompanho ela, eu vejo as lives dela, eu vejo o que ela fala. Isso é andar com intenção. Eu vendo isso tudo, tem uma intenção por trás disso. Claro que tem, né? Então eu acho muito interessante a forma como ela trabalha, como que ela faz as coisas ali, vendo os resultados dela. Eu tenho uma noção de como que ela faz aquilo, tá bom. Mas cadê o seu ser intencional nisso? Porque por enquanto eu olho só resultados, eu só estou andando com intenção. E quando que eu vou ser intencional? Ser é executar. Então, quando eu sou intencional, quando eu paro de olhar resultados e começo a olhar o trajeto, né, o processo que essa pessoa levou até chegar nesse resultado. Aí sim eu vou conseguir começar a colocar em ação a minha intencionalidade. Então, eu não fico preso olhando para o resultado das pessoas. Olhar resultado é muito fácil, gente. Eu quero ver você ter resultado. Então, por que as pessoas vivem frustradas quando vai lá na internet? Na internet só tem resultado do outro. Nossa, você viu como que fulano foi bem? Nossa, e as pessoas só mostram coisa boa, né? Quero ver mostrar as falhas. Ah, eu fiz isso, deu errado nisso. Queria ver, mas poucas pessoas fazem isso, bem poucas. Então, a gente precisa fazer o quê? Eu preciso gerar mais, fazer, executar ação do que ficar só pensando, só assistindo, só planejando, só olhando o resultado do outro. Não. Observe o projeto, o propósito dela e todo o trajeto, todo o processo. Como foi o processo dessa pessoa para chegar onde ela está hoje? Isso é ser intencional e não só andar com intenção. Vocês estão entendendo, gente? Então, não adianta eu andar com intenção, eu preciso ser intencional. E aí eu tenho um grupo lá no WhatsApp de mulheres, quem tiver aí que não tiver no grupo, quiser participar, só me chamar no privado lá que eu mando o link para você. E eu coloquei hoje uma enquete lá perguntando sobre isso. E aí, deixa eu ver aqui para me ler para vocês. Eu coloquei assim, ó, você vive sua vida de forma intencional? E aí 12 pessoas responderam assim, sinto que já avancei, mas preciso de mais foco, disciplina e constância. Exatamente. Foco, disciplina e constância está no processo de quem é intencional. De quem anda com intencionalidade não está no foco. Isso aí não está na vida dele. Isso aí está na vida de quem está sendo. Então, como é que é estar sendo? É estar fazendo. Eu traço uma rota e eu começo a andar nela. Ó, Letícia falou, às vezes queremos chegar no resultado final sem viver a trajetória. É o que as pessoas mais querem, né? Elas não querem ser, elas querem ter. E aí não vai ter. Então, por exemplo, quando a pessoa chega aqui para tratar, elas não querem viver o processo, elas querem chegar aqui doentes e sair curada. Então, isso é uma verdade? Isso é uma ilusão que as pessoas criam na mente delas. Ó, a Jaque falou, isso é verdade. Ninguém mostra quando o projeto dá errado. Ninguém. Mostrar o projeto errado é te dar um atalho para você não errar. Então, por exemplo, ó, vou dar outro exemplo aqui. As pessoas às vezes falam assim, eu não gosto de assistir live, workshop, que sempre eles querem vender alguma coisa. Olha, essa pessoa vive intencional. Ela não só anda, mas ela vive a intencionalidade. Porque ela
dá uma live, ela fala do trabalho, o que o trabalho dela pode gerar na sua vida, e no final ela vende. Aí entra a parte do que a Jaque falou. A parte que ela vende é, eu vou te ensinar a não errar. Você vai chegar nesse resultado sem errar. Por quê? Porque na minha trajetória, eu aprendi como errar e eu vou te ensinar a pular essas partes que eu errei. Essa é o pulo do gato para vender algo. Então, você mostra o resultado que isso gera na pessoa. Então, se eu estou com um problema na minha vida e eu conheço alguém que já viveu esse problema e rompeu, conseguiu vencer esse problema, é nessa pessoa que eu vou. E aí eu bato um papo com ela, eu pergunto, eu converso com ela e tal. E eu aprendo qual que foi a falha dela. E aí eu não cometo a mesma falha. Agora, você quer ver uma coisa que a gente faz muito, principalmente mulheres que estão com casamento em crise? Elas vão buscar conselho com quem já separou. Que intenção tem nisso, gente? Que intenção uma pessoa que separou tem de dar um conselho para que está se separando, para que está com casamento em crise? O que vocês acham que vai sair desse conselho? Então, às vezes, a gente busca as informações no lugar errado. Tem que prestar atenção nisso também, né? Então, para que eu seja uma pessoa intencional, lembra, eu tenho que ter clareza. Se eu estou buscando na fonte errada, pode ser que essa informação não vai vir com clareza. Pelo contrário, vai ser uma informação atravessada. E aí, como é que vai ser? Se eu absorvo uma informação atravessada, eu retardo a minha trajetória. Ou eu paro, bloqueio ela, ou eu faço com que ela fique mais lenta. Então, eu preciso ter esse passo a passo, né? Eu preciso trabalhar na minha vida, viver minha vida com intencionalidade. Então, hoje eu fiz isso. O que eu não consegui fazer hoje? Então, vou me planejar. Não é para eu ficar me martirizando a noite toda, né? Acordada. Ah, eu podia ter feito desse jeito, fiz daquele. Ah, era para não ter feito isso, eu não fiz. Ou era para ter feito assim, eu fiz assado. Ah, não. Acabou o dia zerou. Acabou, esse dia acabou. Não vai existir mais esse dia, nunca mais, é só hoje. O que deu para fazer, eu fiz. E o que não deu, eu deixo para amanhã. Então, eu não posso viver a vida de qualquer jeito, né? Eu acordo de manhã, aperto o botão, bora lá, repetir tudo de novo. Não. Deus, ele faz coisas novas todos os dias. A cada manhã, né? As misericórdias se renovam. Então, a nossa vida, ela é nova. Todo dia, quando você acorda, nunca vai repetir. As coisas não repetem. Deus não faz nada repetitivo, não. Deus, ele é dinâmico. Então, ele faz as coisas de forma dinâmica. Então, eu preciso planejar e executar. Eu preciso não andar com intenção, mas ser intencional. Ser intencional, isso é bom, isso não é ruim. Lembrando que existe a intenção boa e existe a intenção ruim, né? Então, qual que é a intenção ruim? Existem duas formas. Eu tanto posso planejar algo ruim, isso vai ser ruim, ou eu posso planejar algo e não fazer, isso também é ruim. Então, eu preciso executar, eu preciso sempre lembrar do meu modelo maior. Quem é meu modelo maior? Jesus. Então, Jesus, tudo que ele planejava e projetava, ele fazia. Ele não terceirizava, ele não deixava para depois, ele só fazia. E ele planejava, né? Ele chegou na Terra com tudo planejado. Jesus era uma pessoa altamente intencional. Ele chegou aqui todo intencional. Cada ato dele tinha uma intenção por trás disso. E até hoje, quando nós lemos, né, a palavra, quando nós vamos entendendo ali, a gente vai vendo. Vai vendo como que foi que ele fez aquilo, por quê? E a gente vai entendendo como que as coisas vão se encaixando, da forma como ele planejou, da forma como ele teve a intenção e as coisas foram acontecendo. Por quê? Porque houve um planejamento e depois uma execução. Então, que a gente possa observar e aprender. Aprender que se eu consigo planejar, projetar, analisar e executar, aí sim eu vou conseguir ter resultados na minha vida. Então, quando a gente coloca intenção e execução, a gente consegue ter a vida mais tranquila, a gente consegue ter satisfação, né? Ter essa sensação de dever cumprido. Por quê? Porque eu não só pensei, mas eu executei. E aí eu vejo, quando eu executo, eu vivo os resultados, né? Então, espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês aqui nessa live.
e que vocês possam compartilhar aí com as pessoas que vocês verem que estão muito paradas, que estão muito sem resultado. Para quê? Para que elas aprendam um pouquinho do que pode, ou descubram, né? O que pode estar acontecendo comigo. Às vezes você não tem um planejamento, às vezes você não observa o outro. Vou deixar outra dica. Peguem pessoas que vocês gostam dos resultados delas, pode ser pessoas famosas, né? Ou pode ser alguém do seu lado que você conhece e você gosta do resultado que ela tem. Observa qual o trajeto que ela usou para chegar onde ela está, né? Isso você não vai ver na internet, você não vai olhar resultados que ela tem hoje, você tem que ver a trajetória dela. Quando você observar a trajetória, você vai pegar várias chaves de como fazer. E aí, não é cola e copia, não. Você vai modelar para o seu jeito, para a sua forma, porque você é único. Não tem como copiar do outro e colar na sua vida. Não tem como. Você tem que remodelar isso para o seu jeito, para você. Às vezes a gente está errando e ainda não percebeu. A gente só percebe que está sem resultado, mas não percebe no que está errando. Então, que essa live aqui possa trazer uma clareza para essas pessoas. Tá bom? A Nilza falou que executar traz paz. Traz mesmo. Traz paz, traz satisfação, traz contentamento, né? É de fato essa sensação, né? Eu cumpri meu dever. Paulo diz assim, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essa frase, ela fala tudo sobre intencionalidade, né? Quem viveu de forma intencional. Então, eu estou sempre planejando e fazendo com foco lá no que eu quero, lá no resultado final. Isso aqui que eu estou fazendo hoje está de acordo com o resultado que eu quero obter lá na frente? Então, eu tenho que estar sempre fazendo cruzando essas informações, né? Ah, eu quero emagrecer, mas eu vou planejar ir para academia, mas eu não vou. Então, será que eu estou indo de encontro ao resultado que eu estou querendo? E se eu não estou, como é que eu corrijo essa rota? Quem foram as pessoas que planejaram isso e conseguiram? Então, eu vou começando a mudar minha rota, para que eu consiga corrigir isso aí. Fechou? Pessoas lindas, amadas. Fiquem todas na paz. Um beijo no coração. Compartilha aí para ajudar outras pessoas, tá bom? Beijo.